A paz do Senhor Jesus, estamos começando mais uma lição, a lição de número 1 do terceiro trimestre de 2019, cujo tema geral é Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. O comentarista desta lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E nós vamos aprender um pouco mais nesse trimestre acerca da palavra de Deus, estudando a mordomia cristã. Assim como nós crescemos em Cristo no trimestre passado, estudando sobre o tabernáculo, neste trimestre não será diferente. Você que está nos acompanhando através destas videoaulas, nos ouvindo, nos assistindo, seja muito bem-vindo, que Deus possa lhe abençoar. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para que você possa estar recebendo as videoaulas toda semana, quando nós estaremos postando, se assim o Senhor nos permitir. Você que deseja as lições bíblicas e o livro de apoio deste trimestre em PDF, deixe aí o seu comentário, o seu WhatsApp, para que eu possa estar enviando. Amém? O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Eu estou debaixo de cobertura espiritual. Vamos então, meus irmãos, estudar esta primeira lição do terceiro trimestre de 2019, cujo tema é o que é a mordomia cristã. A palavra mordomia, no latim, é majordomo, que significa o criado maior da casa. É aquele que tem a responsabilidade de administrar os bens de seu senhor. Todos nós somos mordomos, mordomos de Deus. E Deus, Ele nos entregou a responsabilidade de cuidar das coisas espirituais e das coisas materiais de nossa vida. Então nós temos que aprender a administrar tudo isso para que nós venhamos ser servos bom e fiel, e não o servo mau, porque o servo mau, ele será lançado nas trevas exteriores. Então o mordomo é aquele que administra a casa, os fazeres domésticos, é aquele que cuida dos bens de seu senhor. E é exatamente isso que nós vamos ver no tópico de número 1. A diferença da mordomia para o mordomo. Nós vamos entender que a mordomia, ela é a função, o cargo do mordomo. E o mordomo é aquele que vai administrar os bens de seu senhor. Meus irmãos, nós vamos entender que no Antigo Testamento existe no mínimo 3 mordomos. O primeiro é Adão. Adão, ele era um mordomo de Deus. Ele deveria cuidar do jardim, aonde Deus plantou ali no Éden. Então, Adão, ele tinha 2 funções no Éden: cultivar e guardar. Mas ele não foi um bom mordomo. Adão não foi um mordomo fiel e prudente. Ele deixou de vigiar e por isso a serpente o enganou. E como ele não foi um bom mordomo, logo ele foi expulso do Éden. O que nós aprendemos aqui? Que de acordo com a mordomia cristã, nós devemos estar vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, que anda ao nosso derredor, tentando nos tragar, sempre vai nos tirar o foco, sempre vai tentar roubar aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Porque Deus sempre vai confiar coisas nas mãos de seus mordomos. O segundo mordomo que eu vejo na Bíblia é Eleazar. Ele era o mordomo de Abraão. Nós vamos perceber que Eleazar
era um mordomo bom, era um mordomo fiel, era um mordomo prudente. De tal forma que Abraão lhe deu uma incumbência para que ele pudesse ir ao encontro de seus parentes e arranjasse uma esposa para Isaque, seu filho. E ele seguiu as regras de Abraão e deu tudo certo. Vocês conhecem muito bem a história. Isso quer dizer o seguinte, que se a gente seguir todas as ordens de Deus, nós, como mordomos, fizer tudo aquilo que Deus ordenar, com certeza vai dar certo na nossa vida também. Deu certo na vida de Eleazar. Ele seguiu as ordens de Abraão. Então ele era um mordomo bom, um mordomo fiel. Outro mordomo que eu vejo na Bíblia é José. Nós sabemos que José era perseguido pelos seus irmãos. Os seus irmãos, então, os venderam para os ismaelitas ou midianitas. E lá, na casa de Potifar, José conquistou a confiança dele. E ele entregou ali todos os bens nas mãos de José. José era um mordomo bom. José cuidava tudo conforme o seu caráter ali, dos bens de seu senhor. Mas houve uma calúnia e José então foi parar na prisão. Mesmo que você seja um mordomo bom, um mordomo fiel, se você for caluniado, não se preocupe, Deus vai estar com você sempre. Porque Deus estava com José ali naquela prisão. E lá naquela prisão, José continuou ainda sendo mordomo. Por quê? Porque o chefe daquele cárcere entregou as chaves da prisão para José tomar conta. Veja, José, mesmo com as chaves da prisão, não ousou fugir do propósito de Deus na sua vida. Aleluia! Veja que mordomo fiel era José. E nós devemos seguir os mesmos passos de José. Temos que ser mordomos fiel, prudente, mordomos bons. Nós vamos entender, meus irmãos, que o mordomo, ele vai cuidar daquilo que não é seu, mas ele tem que agir como se fosse. Aquilo que ele está administrando não é dele, mas ele tem que administrar como se fosse dele. Porque se não for assim, ele não vai ser um bom dispenseiro, ele não vai ser um bom servo, ele não vai ser um bom mordomo. Então aquilo que nós estamos cuidando não é nosso. Nós vamos perceber que existem muitos dispenseiros hoje que acham que aquilo que ele cuida é dele. E não é. A igreja é de Deus. Aquele que administra a igreja está administrando para Deus. Tudo é de Deus, meus irmãos. Então nós temos que cuidar como se fosse dele mesmo. Não é verdade? Nós vamos entender também, neste tópico de número 1, que se o mordomo ele não fosse fiel, ou seja, se o mordomo não cuidasse bem dos bens de seu senhor, ele era demitido. Sim, se ele não fosse um mordomo bom e fiel, quando o seu senhor voltasse para acertar as contas, ele seria demitido. Tem muito ministro hoje sendo demitido por Deus, porque acha que aquilo que ele está cuidando é dele, e não é. Uma certa feita eu fiquei escandalizado quando eu vi um pastor vendendo uma igreja, com tudo o que há dentro. O som, as cadeiras, inclusive as pessoas. Ele disse, olha, aqui tem tantas ovelhas, vai dar tanto de lã e tanta de gordura por mês. Eu vendo por tanto. Isso é um servo mau, irmão. Isso não é um mordomo prudente, não. Esse, de acordo com a Bíblia, será lançado nas trevas exteriores. E lá haverá pranto e ranger de dentes. Meus irmãos, existe algo muito importante que o mordomo de Deus deve entender. O quê? Que para ele ser mordomo, ele tem que ter maturidade. Você já imaginou
uma criança cuidando de uma grande casa, não vai dar certo, porque uma criança, ela não tem maturidade. Você deve estar me dizendo, irmão Henrique, mas existe um rei na Bíblia que começou a reinar com 7 anos. Sim, era Joás, mas não era ele que governava, era a mãe dele, era outra pessoa, até que ele atingisse uma idade maior, para que ele tivesse maturidade, então ele começaria ali agora a governar a nação de Israel sozinho. Porque o mordomo, ele precisa de maturidade. Maturidade não é sinônimo de velho, de ser velho. Não. Maturidade é você ter a atitude de tomar decisões certas e errar menos. Então, nós precisamos de maturidade na administração dos bens do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mordomos. Todos nós somos mordomo. O pastor é mordomo. O evangelista é mordomo. O apóstolo é mordomo. O profeta é mordomo. O mestre é mordomo. Porque mordomo é diácono. É aquele que serve. É aquele que vai servir a Deus. Então nós temos que entender isso, meus irmãos. Todos nós, na presença de Deus, somos mordomos. Amém? Nesta tópico de número 2, nós vamos ver a mordomia cristã de acordo com o amor e a prática da fé. Nós devemos exercer o amor para com o nosso próximo. Nós vamos entender na Bíblia que existem vários textos que falam acerca do amor, que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e também amar ao nosso próximo. Eu tenho aqui uma referência bíblica muito importante para nós, que você, professor, pode ler em sala de aula. Amém? Que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 12, ou seja, Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 30. Esse versículo vai falar quem é o nosso próximo, porque de acordo com a mordomia cristã, no exercício do amor, nós temos que socorrer o nosso próximo. Então vamos ver o versículo de número 30 do capítulo 10 de Lucas, quem é o nosso próximo. E Jesus respondendo disse, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. O nosso próximo é aquele que desce. E caiu nas mãos dos salteadores. O nosso próximo é aquele que caiu, que está caído. Os quais os despojaram de suas vestes. O nosso próximo é aquele que está despojado. É aquele que não tem nada, que não tem auxílio. E causando-lhe muitas feridas, ou seja, o nosso próximo é aquele que está ferido. Retiraram-se-lhe, deixando-o meio morto. O nosso próximo é aquele que está meio morto. Veja, ele não está morto, ele está meio morto. É esse que nós devemos socorrer. Esse é o nosso próximo. O nosso próximo é qualquer pessoa. Então nós devemos exercer o nosso amor para com o nosso próximo de acordo com a mordomia cristã. Existe um segredo muito grande de acordo com o servo bom e fiel. Qual é o segredo? O segredo é você olhar primeiro para o seu próximo, depois olhar para você mesmo. Para que você, como servo bom e fiel, venha receber essa aprovação de Deus, você deve primeiro olhar para o seu irmão, para depois olhar para si. Se você usa o seu tempo, o seu dinheiro, os seus bens, o seu corpo para o seu próprio benefício, você não é um servo bom. Porque
Você sabe que tem muitas pessoas que não querem gastar o seu tempo com o irmão? Eu? Gastar o meu tempo com fulano? Jamais. Meu tempo é precioso. Tem gente que diz assim. E essas pessoas não são mordomos prudentes. Tem pessoas que não querem usar o seu corpo para o bem do próximo. Ou seja, jejuar pelaquela pessoa, orar por aquela pessoa. Tem pessoas que não têm essa capacidade. Outros não querem usar os seus bens para o próximo, ajudá-la financeiramente. Às vezes a pessoa vê um irmão padecendo e diz: eu vou orar por você. Existe momento que é momento de orar, mas existe momento que é momento de agir. Foi o caso de Moisés. O pecado estava ali no arraial de Israel e Moisés e Josué e os anciões estavam chorando, porque um israelita trouxe uma midianita e eles começaram a adulterar com aquela mulher e Deus enviou uma praga. E Moisés estava chorando na tenda e não era momento de chorar, não era momento de clamar, era momento de agir. Como eles não fizeram nada, um levita chamado Finéias pegou uma lança e matou esse israelita e essa midianita, e a praga de Deus cessou-se sobre o arraial de Israel. Então, existe momento que não é momento de orar, não é momento de chorar, é momento de agir. Se você vê um irmão padecendo necessidades, você não vai orar por ele, você vai agir. Use os seus bens, use o seu dinheiro para o bem do próximo. Use os seus talentos. Se você tem um talento lindo, use ele para o bem do próximo. Esse é o segredo. Então, meus irmãos, nós vamos entender que, de acordo com a mordomia cristã, no exercício também da fé, ainda continuando no tópico de número 2, porque eu estou apenas comentando, porque você, aluno, você, professor, deve ler na sua casa, não é verdade? Para que em sala de aula o professor venha explicar. Então eu não vou ler a revistinha, eu estou apenas dando um comentário complementar. Amém? Então no exercício da fé, nós devemos guardar a nossa fé. O que é a fé? A fé, ela não é um salto no escuro. Não. A fé também não é para o nosso próprio bem. Não. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa fé é para agradar a Deus. Nós devemos ter fé, meus irmãos, que Deus vai nos curar. Nós devemos ter fé que as portas vão se abrir. Nós devemos ter fé em Deus, porque isso lhe agrada. E uma coisa muito grande no exercício da fé, de acordo com a mordomia, é que nós devemos guardá-la para não perdê-la. Existem muitas pessoas que estão apostatando da fé, porque não guardaram a sua fé e perderam. E lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Então a fé ela deve ser guardada para não ser perdida, porque a nossa fé é algo que agrada muito a Deus. No tópico de número 3, nós vamos ver que a mordomia, de acordo com os nossos bens materiais, ela envolve a riqueza, as nossas finanças e a contribuição na igreja. Então nós devemos ter muito cuidado, falando de mordomia, na administração dos nossos bens, aquilo que Deus nos tem dado. Nós temos que tomar muito cuidado com a avareza. A avareza é a idolatria ao dinheiro. O dinheiro não é a raiz de todos os males, não. O dinheiro é bênção. Se o mordomo ele sabe administrar, é bênção. O que é a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É quando o seu coração está ali, nas suas riquezas.
É aí que mora o perigo. Então, meus irmãos, de acordo com a mordomia cristã, onde nós devemos tomar cuidado com os nossos bens, nós vamos entender que existe muito perigo que mora por aí. Muitos cristãos que começam a enriquecer e começam a perder o foco. Não é verdade? E algo que nós devemos tomar bastante cuidado é com o materialismo. Por quê? Porque o materialismo, ele coloca o nosso foco naquilo que temos e não naquilo que somos. Então é aí que mora o perigo. O materialismo, ele pode nos corromper. Não é verdade, meus irmãos? Nós vamos entender, meus irmãos, que a riqueza, se o mordomo souber administrar bem, é bênção. Porque Deus ele não demoniza a riqueza e nem diviniza a pobreza. Até porque tem muito rico amaldiçoado e muito pobre abençoado. Então o segredo é saber administrar bem os seus bens para a glória de Deus. A Bíblia diz que existia algumas mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Veja como elas são mordomas, fiel e prudente, não é verdade? O que é você servir a Jesus com os seus bens? Hoje, por exemplo, você tem um carro. A obra precisa de alguém que o leve para evangelizar em tal cidade. O seu carro está disponível. Você tem uma oferta ali para dar para a igreja comprar cadeiras. Vai lá e compra. Isso é servir a Jesus com as nossas fazendas. Sendo assim, você é um bom dispenseiro de Cristo. Você sabe usar os seus bens para a glória de Deus. Não é verdade, meus irmãos? Então, nós devemos também contribuir na igreja. Porque tudo o que a gente ganha, meus irmãos, é Deus que nos dá. Então nós temos que tirar os 10%, que é o dízimo, e também não podemos nos esquecer das ofertas. Nós devemos sempre estar ofertando na casa de Deus e também na vida do nosso irmão. Isso é um mordomo bom, é um mordomo fiel, é um mordomo prudente. Mediante esta lição, eu lhe faço uma pergunta. Você tem administrado bem o seu tempo, os seus talentos, o seu corpo, o seu dinheiro, a sua vida profissional, a sua vida espiritual, a sua vida devocional? Neste trimestre nós vamos ver que se a gente não está administrando bem tudo isso, nós não somos mordomo bom e fiel. Nós somos servos maus. Então, que nós possamos administrar bem o nosso tempo, administrar bem o nosso dinheiro, o nosso corpo. Até porque a sociedade dos dias atuais anda na contramão das virtudes do reino de Deus. Em lugar de uma vida santa, a imoralidade. Em lugar de esperança, desesperança. Em lugar de prudência, a imoralidade, coisas ruins. Então a sociedade está agindo assim. Mas a igreja não pode permanecer dessa forma. A igreja tem que ser sal da terra. Ela tem que ser luz do mundo. Amém? Então esta é a mordomia cristã. Que Deus possa lhe abençoar durante este trimestre poderosamente. Amém?